Vem comigo. A gente chegou num lugar crucial, divisor de águas, né? Marte, ele divide, literalmente, as crianças dos adultos, nessa percepção do mapa astral. E o legal é que a gente tem muito assunto, né? Tem a questão da disposição física, a questão da disposição sexual, a questão da resistência, a questão da magia. Marte também é magia. E principalmente dentro desse contexto, a matéria sobre o espírito. E como que a gente consegue perceber tudo isso. Desde quando eu comecei a atender, em 2014, assim, o Marte sempre me chamou a atenção. Eu lembro que uma das primeiras palestras que eu assisti ao vivo sobre astrologia, um astrólogo apresentou sobre a questão física. Ele tinha uma academia, isso em 2015, assim, nunca esqueci, ficou marcado assim na minha memória. E então fica comigo que esse é um assunto que realmente, e fora o lance de ser também o último planeta pessoal dentro desse olhar da astrologia, né? Então fica comigo até o final que você vai, né, você vai sair daqui com uma ideia totalmente diferente do que você já tinha entendido, né? Para quem está chegando por aqui, eu sou o Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, eu sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia, e agora, né, esse deslumbre de trazer a astrologia de uma forma simples, mas uma linguagem poderosíssima dentro desse contexto, e aqui a gente está falando nesse olhar pessoal de autoconhecimento. Eu nem gosto de usar a palavra autoconhecimento, porque eu acho que ela já perdeu a importância de tanto que a gente acaba usando sem entender realmente o que é, né? Mas o lance é que, assim, imagina a gente ter uma linguagem, a gente tem uma linguagem que, através do céu, da posição do céu, nos possibilita a gente conseguir perceber a nossa intimidade, quem a gente é. E, de novo, não no sentido determinista, que é porque tem que ser, porque está escrito, não, no sentido de ponto de partida. Parar e analisar e perceber. E quando percebe, a sensação é, nossa, é isso. Que é como se eu já soubesse, de repente, uma linguagem, ela me transmite e me ajuda a navegar. É crucial, né, a gente conseguir perceber isso, assim. E uma outra coisa importante é que eu trouxe uma série. Eu falei da Lua, falei de Mercúrio, falei de Vênus, e o legal é que, assim, voltando para Mercúrio, né, Mercúrio, dentro da sua simbologia, tem um lance assim do Deus que caminha entre os deuses, que nos traz informações, né, e nesse sentido, principalmente, é importantíssimo, se você não assistiu, vou deixar aqui, assistir o vídeo sobre Mercúrio, porque é de lá que a gente consegue ter essa percepção, esse discernimento, para conseguir chegar aqui até Marte. Sem ele, não tem jeito, né? Me fala, volta lá, assiste, não deixa de assistir não. E a gente está falando de Marte, né? Então, dentro desse olhar da astrologia, o Marte, ele é um planeta pessoal, o último planeta pessoal. A gente tem o Sol, tem a Lua, tem Mercúrio, tem Vênus e tem Marte. E o que é um planeta pessoal? Dentro desses planetas que eu citei, são planetas que falam diretamente sobre a nossa característica, sobre a nossa composição dentro dessa personalidade. Eu falei um pouco sobre a psicanálise, eu não vou aprofundar nesse assunto, mas o Jung chama de complexo quando a gente não tem as partes em harmonia. E aí isso gera um complexo. E que, na verdade, vai falar sobre a gente conseguir dar uma direção. E eu brinco, mas não é uma brincadeira, que, na verdade, dentro dessa existência, a oportunidade de conseguir dar um ritmo, colocar uma harmonia e dar uma sustentação dentro de um tempo, e com a nossa história a gente conseguir construir uma música, isso fala sobre essa questão dessa percepção e essa necessidade principalmente de direção. A gente está falando de Marte. E eu quero te levar para essa viagem, né, para você conseguir entender profundamente, principalmente no final, quando eu falo do grafismo, desse contexto espiritual. Você vai perceber, né, ficar comigo aí, é importantíssimo, assim. E dentro desse contexto, o Marte ele vai falar sobre a disposição física. Disposição física, como a gente age, como a gente se movimenta. E o legal é que, assim, eu atendi um rapaz
E aí ele tem Marte em Libra, e é muito interessante, assim, que ele tinha dificuldade de manter o rendimento nos esportes. E ele nunca soube por quê. E não é que ele não conseguia ter habilidade, ele não conseguia manter o rendimento. E ele insistia pela cultura, participar, escola, como é que chama? Campeonato interclasses, né? Que é a sensação, aquela coisa assim, e a dificuldade de manter um rendimento. E aí quando eu consegui trazer para ele o significado no mapa astral dele, porque é isso, né? Na verdade, eu quero te levar para você conseguir perceber também no seu mapa. Quando eu consegui traduzir para ele, e o Marte dele em Libra, e alguns aspectos, e eu perguntei quais os esportes. E ele me trouxe, né? Futebol, basquete, e esportes de coletividade, de disputa, de muita... além da disputa, muito... os ânimos, né? Aflorados, nesse sentido de embate. E, naturalmente, esse é um ambiente que desmotiva. Motivação, uma palavra também de Marte, desmotiva o Marte em Libra. E quando a pessoa percebe, muda, porque ela consegue dar uma direção diferente. Né? Essas curiosidades, assim, né? Sem contar, inclusive eu fiz um estudo, eu tinha ouvido isso também no estudo de astrologia, e depois eu fiz um estudo, inclusive agora teve a Olimpíadas, né? E eu peguei ali o mapa astral de alguns atletas, e a maioria tinha Marte em Touro, e que tem muito a ver com a resistência, com a disposição da resistência. E a gente vê só o final, né? E na verdade é uma preparação que exige muito para ter aquele momento. Então a gente pensa, né? Marte em Áries é um Marte que não, na verdade é uma outra percepção, né? Enfim, muitas questões assim. E uma outra coisa que é mega interessante é disposição sexual. Marte também, sobre essa questão física, sobre esse corpo que foi nos dado. Depois eu vou falar sobre essa parte, né? Mas a questão da disposição sexual, inclusive eu atendi recentemente um rapaz e ele não falou para mim diretamente, mas estava interpretando o mapa astral dele. Ele tem Marte em Escorpião, na casa 8, e isso tem uma conotação de muita disposição, muito libido, a gente pode dizer assim, nesse sentido de desejo, de instinto, por conta da casa 8 também, e em conjunção com Netuno. E aí, inclusive, eu estava interpretando para ele como que fica, né, o Netuno ali junto no mapa astral, e trouxe, né, sobre a confusão, a dificuldade de dar uma direção, às vezes se perder na intensidade. E quando eu falei, eu vi que ele parou e ele falou assim: eu vou te confessar uma particularidade. Muitas vezes eu tenho ejaculação precoce, porque... E aí ele trouxe assim, e ele me agradeceu muito, porque a partir dessa interpretação ele conseguiu compreender como que funcionava para ele. Ele nunca tinha dito, porque o homem tem essa coisa, né, de não conseguir, né, e se expressar e falar, e através disso a gente conseguiu aprofundar, e dentro do acompanhamento, eu faço alguns acompanhamentos, a gente conseguiu ter uma estratégia, e foi crucial para ele também, né? Enfim, a linguagem, né, imagina você conseguir ter uma linguagem que te dá um caminho, encurta inclusive o processo terapêutico, né? Também tem essa experiência aí, dentro desse contexto aí. Enfim, e a questão da resistência que eu já falei. E nada de decorar, assim, eu quero que você consiga olhar no seu mapa, porque não é só o signo. Hoje em dia, com tudo tá aí, as informações, inteligência artificial, a gente precisa sair da superficialidade. Então, é a composição do mapa. Qual posição que está o Marte? Qual signo que está? Quais aspectos esse Marte recebe? Ele rege qual casa? Qual que é a importância disso? Qual a condição desse mapa? É sobre conseguir ter essa percepção mesmo. Coloca para mim nos comentários qual a condição do seu Marte, no seu mapa astral. Casa, signo, se tem aspecto, tudo isso a gente vai trocar, você vai perceber, fala assim, nossa, que interessante, né? Como que pode, né? Através da data de nascimento,
a gente conseguir ter essas coordenadas, né? É importantíssimo, assim. Uma outra coisa, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para que você entre no grupo do WhatsApp, para você fazer parte. Lá você vai ter acesso às análises da semana, do momento do céu, individual sobre o seu mapa, e também um ponto de encontro para os nossos papos, né? E também aqui vou colocar na descrição os links dos meus trabalhos. Dá uma olhada lá, dá uma conferida. E uma outra coisa importante sobre Marte é que, assim, Marte fala sobre essa movimentação, essa disposição. Eu falei um pouco antes também da Vênus. Né? A Vênus tem essa coisa do grafismo, o espírito sobre a matéria. E a gente conseguir transmitir, né, pelos comentários, a questão do afeto, do que me atrai. E importante que o Marte ele trabalha junto com a Vênus no mapa astral. Tem uma conexão, precisa ter uma sinergia. Então eu preciso alinhar o que eu gosto para que eu consiga direcionar esse meu movimento. Também é um jeito dentro desse processo, né? Fora também a questão do Sol, né? Eu não falei ainda sobre o Sol, vou chegar. Estou indo nessa sequência e o Sol vai ficar por último de propósito, mas é sobre dar essa direção. Então o Marte ele precisa trabalhar a favor, o seu movimento precisa trabalhar a favor do seu mapa astral, da sua vida, da sua direção. Porque no final, se a gente for perguntar sobre o que é espiritualidade, já entrando no contexto de magia, eu vou dizer que espiritualidade é quando a gente consegue alinhar o que a gente pensa com o jeito que a gente age, a direção que a gente age e como a gente se sente. Quando a gente consegue alinhar isso, a gente está vivendo a nossa espiritualidade. E na prática, no geral, a gente pensa, nem sabe por quê, a ação, a gente também, e o sentimento de confusão, de vergonha, de frustração. E aí isso é uma perturbação, propriamente dita. Então, nesse contexto, o Marte é um divisor de águas. É sobre a gente conseguir dar conta do nosso instinto, do nosso físico, desse corpo. A gente não é esse corpo. A gente tem um corpo. E o corpo ele tem a sua dinâmica automática, como a própria respiração, coisa que acontece e a gente não percebe. Entre outras questões, o próprio desejo. E o instinto animal também, a agressividade. Então, quando a gente entra nesse processo de perceber, é o ponto de partida para a gente conseguir direcionar. E aqui é sim divisor de águas, porque a magia, ela está na ação, está no movimento, né? E quando a gente busca saber astrologia, fazer um mapa astral, entender os trânsitos e aí está buscando o quê? Buscando uma direção para um movimento. Porque se não houver movimento, não acontece nada. Vou ler um livro. Se eu não pego aquela informação e não dou uma direção, não faço um movimento, eu posso ler muito. E ainda assim, não vai servir de nada. O Marte ele é crucial. E aí o lance é que tem uma questão, né, de essa coisa de coaches, né, de motivacional. Mas quando a gente olha para a astrologia, não é nesse sentido. É no sentido de perceber como você funciona, como você age, qual que é o seu movimento, quais são as questões desse movimento, onde eu posso melhorar e como eu posso melhorar esse movimento. Está no mapa. Mas está no mapa. Olha, questiona, não acredita não. Olha, questiona. Percebe, analisa. E pegando o gancho, falando sobre o grafismo, então o símbolo de Marte, o círculo, que, como eu já disse, que você está me acompanhando, o círculo ele fala sobre o eterno, e sobre ele a seta que inicialmente era a cruz, que diz o quê? Que a matéria está sobre o espírito. Essa nossa experiência mundana, essa dualidade, não que o mundo seja essa dualidade, mas nesse sentido, essa dualidade entre o espírito
e as necessidades e a matéria. E se a gente é dominado pelo instinto, a gente perde muita coisa. Talvez a nossa humanidade. Acho que é isso que diferencia a gente dos animais, dentro de um contexto mais profundo. Então, o nosso espírito direcionando nesse equilíbrio. E não é sobre... Inclusive, eu atendi um rapaz, ele tem um contexto profundo de estudo, de gnose, e ele tem um contexto que também a gente consegue dar uma direção melhor dentro do mapa astral, de orientação sexual, e ele tinha, né, uma percepção sobre ele conseguir se poldar, se negar, como se ele não se sentisse à vontade. Só que, na verdade, isso também não é uma coisa legal. Isso é uma automutilação, né? Na verdade, não é sobre a gente ser escravo dos nossos instintos, mas também não é sobre nos punir, nos cortar, viver uma vida... Não, é sobre conseguir dar uma direção harmônica e ter essa liberdade. Crucial, né? Esse Marte, assim. Enfim, eu vou colocar aqui no final os vídeos, né? Sobre o ascendente, sobre a Lua. O do Mercúrio eu já coloquei. Espero ter te alcançado. Não deixa de colocar nos comentários como que tá, qual que é a posição do Marte no seu mapa astral, para mim te responder sobre isso. Curte, compartilha, comenta, me ajuda. E é muito legal te ter por aqui. E até a próxima.